E o tema de hoje vai ser para vocês descobrirem se vocês têm algum sintoma relacionado à compulsão alimentar. Eu vou falar desses sintomas, eu vou descrever. E por que eu quis trazer essa questão da compulsão alimentar? Porque a compulsão ela é muito relacionada aí aos nossos hábitos também. E para a gente conseguir fazer com que o nosso emagrecimento ele aconteça, nós precisamos estar atentos aos nossos hábitos. É importante ter este conhecimento de nós mesmas para realmente fazer com que este emagrecimento aconteça de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se ele acontece de fora para dentro, ele não será sustentável. A gente não vai conseguir, de fato, emagrecer. A gente precisa fazer com que este emagrecimento aconteça de dentro para fora. E aí entra a importância do autoconhecimento. São pequenas coisas, pequenas atitudes que vão fazer a diferença lá na frente. Então é importante fazer essa autoanálise. E obviamente, se tiver algo um pouco mais profundo, é necessário fazer o acompanhamento, às vezes, com um terapeuta, um psicólogo, né? Para entender, às vezes, um pouquinho mais as raízes aí dessas questões, né? Mais profundas aí que às vezes pode vir a ter. Mas, normalmente, às vezes, pode ser que seja um pouquinho mais ali superficial e um pouquinho ali de conhecimento, entendendo um pouquinho mais você consegue, então, até se livrar desses hábitos nocivos que você mesma cria. E um desses sintomas, entrando, então, aqui, né, na questão dos sintomas, alguns deles relacionados à compulsão alimentar. Um dos sintomas da compulsão alimentar, daquilo que você pode identificar se você tem ou não uma compulsão alimentar, é se você come escondido. E aí você tem esse ato de comer escondido, muitas vezes ele aparece porque a gente não quer ser julgada, a gente não quer ser criticada pelo que a gente está comendo, porque normalmente o que está sendo ingerido nesse ato de comer escondido, muitas das vezes são alimentos que não são saudáveis, alimentos muito calóricos, né? Então a qualidade deste alimento não é muito boa. E já fica ali todo mundo, não, porque você tem que emagrecer, você tem que melhorar a qualidade da sua alimentação, e aí você vai lá, está com vontade, vai e come um alimento que não é saudável, que não é permitido, e aí você acaba comendo escondido. A quantidade que normalmente é consumida nesses atos de comer escondido também são mais exageradas, você acaba comendo muito mais, uma quantidade muito grande. Eu vou falar até um pouquinho mais para frente sobre essa questão da quantidade. Então, por vergonha, por não querer ser criticada, você acaba, então, comendo realmente escondido. Um outro sintoma, um outro ato que normalmente acontece com pessoas que têm compulsão alimentar é o ato de comer muito rápido. Não sei se você já percebeu em você, é sempre a pessoa que acaba primeiro de comer, quando tá todo mundo sentado na mesa, e aí você acaba comendo muito rápido, e é sempre a primeira pessoa a acabar. Você normalmente come ali em 5 minutos. Então, se você come muito rápido, primeiro que você acaba não mastigando muito bem os alimentos, esse alimento acaba chegando com pedaços muito grandes ali no seu estômago, então a sua digestão ela é muito pior, acaba afetando outros órgãos ali, inflamando o intestino, por exemplo. E, além de tudo isso, quando você está comendo muito rápido, você acaba por comer mais. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele precisa 20 minutos para entender que tem comida no estômago. Então, se você come ali em 5 minutos, o seu cérebro não está associando que tem comida ali no estômago. Então, você continua sem ter aquela sensação de saciedade. E aí você vai comendo, colocando ali para dentro. E aí, quando você percebeu, acabou por ingerir uma quantidade muito maior. Então, esse é um outro sintoma, o comer muito rápido, né? Preste atenção à velocidade que você está comendo. Uma boa comparação é saber, por exemplo, sentado à mesa com outras pessoas, se você é sempre a pessoa que acaba primeiro de comer. Preste atenção nisso. Um outro sintoma, comer sem estar com fome. Então, quando você simplesmente fica comendo ali, né, em horários que você não deveria comer. Por exemplo, você acabou de almoçar, aí daqui a 1 hora
você vai lá e come mais alguma coisinha. É como se fosse sempre aquele ato, né? E aí são meio que dois juntos, né? Dois sintomas juntos. Estar sempre comendo, beliscando e comer sem estar com fome. Então, são dois sintomas que normalmente andam muito juntos. Porque você come sem estar com fome, você não percebe a sua sensação de fome, você não presta atenção ao que o seu corpo está dizendo e você acaba comendo por comer. É importante ouvir o nosso corpo. E aí você come sem estar com fome, significa que você está sempre ali beliscando alguma coisa. Sabe aquela pessoa que sempre tem alguma comida na bolsa, na mesa do trabalho, sentada, por exemplo, no sofá assistindo um filme? E aí você tá ali comendo alguma coisa. Então, perceba isso, é uma pessoa que tá fazendo nada e aí vai comer. Tá comendo uma bala, tá, né, mastigando um chiclete, é uma pipoca. Tá, por exemplo, foi passear no shopping e aí precisou comprar um sorvete, precisou parar ali ou numa doceria para comer uma coxinha, enfim. Ela sempre vai querer comer, ela vai arrumar qualquer desculpa ali para comer, mesmo sem estar com fome. Então, preste atenção a essa questão. É importante você identificar, é importante você saber se você tem algum desses sintomas, algum desses hábitos que você cria e não sabe, porque a gente fica muito no automático, a gente não se percebe. Então é importante a gente refletir, parar, pensar, entender a gente mesmo, se conhecer para identificar o que está atrapalhando o nosso emagrecimento. Só a partir daí a gente vai conseguir, de fato, ter um emagrecimento definitivo. Então já abordamos aqui a questão do comer escondido, comer rápido demais, comer sem estar com fome, estar sempre comendo, sempre beliscando alguma coisa. E aí o outro é comer para sentir-se emocionalmente bem. Essa é uma questão assim que muita gente realmente relata que tem. Percebam vocês se vocês têm algum desses hábitos, desse sintoma de comer para se sentir bem, né? A gente normalmente associa muito a comida a um sentimento. E isso vem muito desde a barriga da mãe. A gente tá lá na barriga da mãe, tá sendo alimentado, tá ali protegido, mas a gente nasce e aí quando, né, a gente chora lá, o bebê tá chorando, a mãe pega no colo, acalenta, transmite carinho e amamenta. Então fica essa associação sempre de que a comida ela é proteção, ela é carinho, ela é afeto. Por isso que normalmente a gente associa a comida ao prazer, a querer melhorar o nosso estado de humor. Se, por exemplo, a tia, enfim, você fez ali uma coisa que você estava com medo, aí a tia falou, você foi lá e fez, foi bravo para você, muito bom, e aí vão lá e te dão algum chocolate, te presenteiam sempre com algum mimo, mas esse mimo é sempre relacionado à comida e normalmente ao doce. Então a gente sempre cria essa associação no nosso inconsciente de que a gente vai ser recompensado com algo doce, alguma comida. Então, por isso que a gente sempre busca na comida um acalento, melhorar a nossa sensação ali de bem-estar. E, obviamente, tem alguns alimentos, né? O cacau, por exemplo, ele realmente melhora essa sensação de bem-estar, melhorando ali alguns hormônios relacionados ao bem-estar, como a dopamina. Então, por isso que acaba a gente sempre buscando ali o chocolate também. Mas a gente tem que parar de associar e achar que a gente só vai ter prazer, a gente só vai conseguir melhorar se a gente comer alguma coisa. Até porque esse prazer, ele vai ser muito momentâneo, ele vai ser instantâneo, vai durar ali 5 minutos. E aí depois você vai fazer o quê? Vai comer de novo? Então preste muita atenção naquilo que você está fazendo, porque tudo isso acaba atrapalhando de fato o seu emagrecimento. Identificando esses sintomas, a gente consegue sim melhorar aí, fazer com que o nosso emagrecimento ele realmente aconteça e a gente não fique aí nessa gangorra. Um outro sintoma, né, que é relacionado à compulsão alimentar, é sempre ter aquele sentimento de culpa
após um descontrole. Então, você estava lá, você estava triste, estava mal-humorado, estava estressado, foi lá e comeu, buscando melhorar esse outro sintoma, esse humor, e aí você foi lá e comeu bastante, porque, como eu disse, é momentâneo, né, um prazer momentâneo, aí você vai lá e acaba comendo. E aí você vai ficar se sentindo culpada por ter comido muito. Aí vem a frustração de que você não consegue, e aí esse sentimento de culpa vai gerar mais sentimento negativo, e aí você vai mais em busca ainda de alimento, e aí você fica nesse ciclo vicioso aí que não consegue sair. A gente tem que sempre identificar quais são os gatilhos que fazem a gente comer e comer demais. Por isso que eu nunca falo em restrição de alimento, restrição alimentar, em dietas restritivas, por conta aí desse ciclo vicioso que você pode se encaixar. Saber identificar se você tem algum desses sintomas vai fazer então com que você consiga de fato emagrecer. Porque quando a gente se conhece melhor, a gente consegue trabalhar aquele sintoma, aquele ato, aquele hábito. E aí a gente consegue, então, fazer com que este emagrecimento comece a acontecer de fato e você não venha lá na frente ter alguma escorregada, enfim, porque você está construindo uma base sólida. E um outros sintomas, né, dessa questão aí da compulsão alimentar é comer até se sentir mal. Sabe quando você come um monte? Você vai na churrascaria, naquela churrascaria que é rodízio, e aí você come até não poder mais, porque tá tudo pago, e aí você come até ficar aqui com a comida aqui. E aí come e se sente mal. Uma coisa é você fazer isso uma vez ali que você foi, né, na churrascaria, enfim, ou foi num rodízio de pizza, né? O rodízio de pizza já não é nem mais tão famoso assim, mas, por exemplo, foi naquele comer à vontade, enfim, e aí você acaba comendo. E se isso acontece ali uma vez ou outra, isso não tem problema. Uma coisa é isso acontecer, outra coisa é quando você come demasiadamente em grande quantidade, com uma certa frequência, isso sim é ali uma questão de uma compulsão alimentar. É um comer ali com um certo descontrole, e aí você come demais, e aí depois você se sente mal, se sente estufado, estômago muito cheio, o abdômen ali distendido, gases em excesso, porque você come demais e você não acha bem. Então, isso tudo faz com que você fique com uma digestão pior, então fica com aquela sensação de sempre muito cheio por um tempo muito prolongado também, então isso é muito ruim. Então, fica ali uma sonolência, porque depois de comer, principalmente, né, quando a gente tem esses atos aí de comer demais e comer até ficar ali entalado ali, né, na boca, as comidas ali bem por aqui, são comidas ali que são mais ricas em carboidratos, e aí isso faz com que a gente tenha uma maior sonolência também. Então percebam aí se vocês identificam algum desses sintomas que podem ser sintomas de compulsão alimentar. Então passamos aqui pelo comer escondido, comer rápido, comer sem estar com fome, estar sempre comendo, sempre beliscando alguma coisa, comer para sentir-se emocionalmente bem, para melhorar o seu estado de humor. Você tá ali meio ruim, meio mal, enfim, aí você acaba comendo para melhorar o seu humor, sentir culpa após um descontrole de comilança. Então isso é muito ruim, porque isso te faz ficar nesse ciclo vicioso, ou comer até se sentir mal, comer até aqui, né? Você comer, ficar ali passando mal por um bom tempo porque comeu demais. Então a gente tem que prestar atenção se você identifica algum desses sintomas para saber se então ali é até uma questão ali de compulsão alimentar. Até porque saber se você tem algum desses é importante ali para identificar os seus hábitos, porque quando a gente pensa em emagrecimento, o emagrecimento ele também começa aqui no cérebro. Não é só ali no prato, não é só naquilo que a gente está comendo. Ele começa muito mais ali no nosso cérebro. São os dois juntos, os dois andam juntos. É você mudar os seus hábitos alimentares, fortalecendo, se conhecendo, para fazer com que este emagrecimento ele aconteça de fato, de verdade e seja enraizado. Tenham bases bem profundas, bem fortes para fazer então com que não caia. Quando a gente constrói ali uma base forte, quando a gente constrói, por exemplo, um prédio, a gente começa pela base. Não sei se vocês já viram, a base de um prédio é a que mais demora para ser construída, porque ela precisa ser forte, porque precisa sustentar toda a estrutura. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que ter essa base muito forte para sustentar toda essa estrutura.
estrutura, todo esse nosso corpo, para com que não caia lá na frente. Então é importante sim você conhecer algum destes sintomas, algum desses seus comportamentos, algum desses seus hábitos. Quando a gente pensa nessa questão da compulsão alimentar, de associar muitas vezes a comida a sentimentos, a melhora de humor, a comida sempre relacionada ao prazer. Eu sei que às vezes isso pode ser muito difícil, né? A gente conseguir se controlar, porque a comida ela tá presente na nossa vida em todos os momentos. Desde quando a gente nasce ali, a gente tá comendo. Eu dei até um exemplo aqui, quando você é criança, faz lá alguma coisa que você estava com muito medo, estava com muito receio, e aí você conseguiu, você conquistou, ou você conquistou, por exemplo, uma prova de natação, e aí você é sempre premiado ali com alguma comida. Então, comida sempre relacionada ao afeto, ao prazer. A gente também tem que descobrir aí outras formas de ter prazer na nossa vida. A gente não pode apenas relacionar a comida. Por exemplo, ali a gente colocar para ler um livro, fazer uma atividade que você gosta, que seja passear no parque, que seja até mesmo passear no shopping, passear com o cachorro. Você já vai estar fazendo até uma atividade física, seja ouvir uma boa música, ler um bom livro, que seja cozinhar, porque não? E cozinhar é uma terapia. Você fazer ali a associação de vários alimentos, fazer a alquimia desses alimentos e tornar num prato super saboroso e saudável, ver uma série, ver um filme, enfim, qualquer outra coisa, brincar com uma criança, né? Enfim, tem várias outras formas da gente ter prazer na vida que não seja buscando os alimentos. Uma outra coisa, o que torna às vezes a gente comer exageradamente em grande quantidade, eu sei que às vezes não é nem porque a gente quer, às vezes a gente é muito influenciado pelo nosso redor. E a gente é muito influenciado pela mídia, pela indústria dos alimentos, enfim. A indústria dos alimentos, ela criou um sabor, né? Eu acho que a gente já é bem discutido, que é o sabor umami, que é uma mistura ali de sabores que faz realmente você ficar viciado nesses sabores. E isso faz com que você abra um pacote de salgadinho e não consiga parar de comer. E é por isso que você acaba comendo em grande quantidade. A indústria quer saber se você quer emagrecer ou não. Ela quer que você coma os alimentos dela. Ela quer que você fique viciado nos alimentos dela. Então, se você é uma pessoa que já come rápido, que come escondido, enfim, e aí vem a indústria ali e coloca esses sabores para com que você fique viciado, e somado a esses sabores, cria alguns outros artifícios, como a crocância. Perceba você, aqueles alimentos mais crocantes, né, que sempre tem ali o crack-crack quando a gente está comendo, são os alimentos com que a gente fica ali querendo comer ele sempre. Pega aqueles amendoins japoneses, ele é bem crocantezinho, tem aquele sabor salgadinho, enfim. Ou pega aquelas batatas chips do tipo Ruffles, Pringles, enfim, também que são bem crocantes e tem aquele salgadinho, né? Enfim, então isso faz com que a gente não consiga parar de comer até ver o final daquele pacote. E isso, de novo, isso não é culpa de vocês. Eu sei que tem uma questão aí também da nossa força de vontade, mas se vocês não entendem alguns processos, vocês vão realmente cair nessas ciladas, que é aí tudo que a indústria manipula desses alimentos para fazer com que a gente fique viciado. Então, isso eu sempre falo, né? Eu falo muito isso no meu curso, falo para as minhas alunas, falo para os meus pacientes, que a gente tem que prestar muita atenção nos rótulos dos alimentos. E se você ver lá, né, nos rótulos dos alimentos, a gente vai identificar alguns desses sabores que faz com que a gente fique viciado. Um deles é o glutamato monossódico. Se a gente vê lá que tem glutamato monossódico dentro desse pacote, fuja dele, porque este é um realçador de sabor que a indústria criou para fazer com que você fique viciado nos alimentos dele. São exatamente nesses alimentos que você come, sem conseguir parar de comer. De novo, se você se conhece, você vai saber a hora de parar. Agora, se você já tem ali um sintoma, um hábito, já criou este hábito, esse ato de comer um pouco mais compulsivamente, mais exageradamente, sem prestar atenção. Porque quando a gente come demais, a gente come rápido demais, tem sempre ali uma comidinha na bolsa, uma comidinha em cima da mesa de trabalho, come sem estar com fome, a gente não presta atenção naquilo que a gente está comendo. E esses salgadinhos, esses alimentos que tem o glutamato monossódico, normalmente são alimentos para a gente comer sem prestar atenção que a gente está comendo. Vejam só
como a indústria é inteligente. Vejam só como elas manipulam vocês. Vejam só que nem tudo é culpa de vocês o comer exageradamente, mas ter o conhecimento sobre tudo isso vai libertar vocês de não caírem nessas ciladas, não se deixarem manipular pela indústria. Então, uma vez que vocês conhecem o que vocês estão comendo, vocês não vão se deixar cair nessas pegadinhas, nessas ciladas aí da indústria. E algumas dessas pegadinhas, né? Eu sei que a gente pode até pensar, não, mas eu estou em processo de emagrecimento, eu não vou comprar esses amendoins japoneses. Algumas pessoas até compram porque elas acham que o amendoim japonês é saudável. Mas não vou comprar, por exemplo, essas batatas aí do tipo Ruffles, do tipo Pringles, ou esses outros salgadinhos de pacotes aí que a gente adora dar para as crianças, enfim, que é um veneno isso. Mas tem naqueles alimentos dito fit. Sabe aqueles alimentos que a gente acha que são saudáveis? Uma granola, uma barrinha de cereal, aqueles biscoitinhos de tipo clube social, aquele clube social, mesmo aqueles que falam que é saudável, aquele Nesfit, enfim, que né, tem Nesfit, que é fit, enfim, mais de fit não tem nada. As torradas, até aqueles que falam, tem tantas calorias por porção, que é super baixo, enfim. Tudo aquilo são alimentos que têm esses realçadores de sabor e faz com que você fique viciado nesses alimentos. E aí você não consegue parar de comer até ver o final deste pacote. O bom é que alguns são realmente pequenininhos ali e aí você acaba que come pouco. Mais de nutriente, o nutrir o seu corpo, você não está nutrindo ele. Isso foi até tema da aula passada, dessa questão aí de como nós somos manipulados aí pela indústria, o que a gente come, a gente não tem que pensar apenas em calorias, nós temos que pensar em qualidade, porque quando a gente fica muito restrito aí a calorias, a gente acaba não consumindo alimentos que nós deveríamos consumir e acaba tendo várias deficiências de nutrientes e acaba tendo uma disfunção de hormônios, fazendo com que a gente fique mais irritada, tenha um humor um pouco mais depressivo, e aí isso tudo, né? Vejam só vocês, isso tudo faz com que a gente acabe por comer mais. Então veja como tudo é muito associado. Às vezes a gente fica muito ligado somente ali nas calorias, querendo comer só naquele tanto, e aí seu organismo fica pobre em nutrientes, e aí você acaba que não se alimenta com os nutrientes necessários para formar determinados hormônios, como serotonina, dopamina, que vão melhorar o seu estado de humor, então você sempre vai ter um humor um pouco mais depressivo, ansioso, irritado, e isso faz o quê? Com que você acabe querendo comer mais. Então vocês percebem que é tudo muito conectado no nosso corpo, e como a indústria ela nos manipula também, e isso faz com que a gente tenha esses sintomas de compulsão alimentar. Por isso que eu falo, às vezes a gente cria e acha que é nossa culpa e fica naquele se martirizando demais, achando que só eu que não consigo, enfim. Mas existe também todo um trabalho por trás para fazer com que você seja dessa forma. Então, por isso que é extremamente importante você se conhecer, você conhecer o que te rege, conhecer você por dentro, o seu ponto de saciedade, conhecer a sua fome, conhecer os seus sentimentos, saber o que é fome, fome física, saber o que é fome emocional, se você está comendo os seus sentimentos, para não cair aí nessas armadilhas. E outra, né, conhecer também sobre alimentação, né, conhecer sobre o que é mais saudável, o que te faz bem, o que não te faz bem, o que vai realmente nutrir o seu corpo, o que é necessário para fazer com que eu, de fato, consiga emagrecer. E ali todos os pontos, o que eu preciso melhorar, eu preciso melhorar o meu intestino, preciso melhorar o meu fígado para ele conseguir limpar, não ficar cheio de toxinas no meu corpo, enfim. Então, o que é necessário ali, quais são os substratos necessários para eu alimentar esse corpo e fazer com que ele de fato emagreça. Então, a gente nunca pode pensar somente na questão de calorias. Se fosse simples como isso, não teria ali tantas pessoas fora do peso. Era só ali contar as calorias e aí pronto, todo mundo ia conseguir emagrecer. Mas existe ali várias outras questões que a gente tem que pensar sim quando a gente pensa em emagrecer. A gente tem que ali se conhecer, tem que pensar na qualidade dos alimentos que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, enfim. É um pouco mais profundo aí. Obviamente não é difícil, é simples, basta a gente querer também
se conhecer. É uma questão muito de querer, é realmente falar para mim eu quero, mas eu quero de verdade e não ficar depositando esperanças, por exemplo, numa pílula milagrosa, num gel redutor, numa drenagem linfática, esperando realmente algum milagre que venha acontecer e vai fazer com que você emagreça. Por isso, quando eu falo, quando a gente pensa em emagrecimento, você tem que pensar que você quer e quer de verdade. Não é apenas, eu quero. Tem que ser um querer profundo, um querer de verdade. E aí ter esse trabalho aí de conhecimento sobre alimentação, conhecimento sobre você também, mudanças de hábitos, porque quando a gente pensa em comida, a gente pensa muito em hábitos. Em hábitos aí, normalmente, que a gente já tem desde muito pequeno. Como eu disse, a gente associa muito a comida ao prazer, desde muito pequeno. Desde criança, desde bebê, desde a amamentação. Então a gente tem que começar a dissociar a comida de prazer. A comida, ela não pode ser relacionada a prazer. A gente tem que buscar outras formas de ter prazer na vida. A gente não pode ficar ali pensando única e exclusivamente que é comida. Eu vou chorar. Terminei com o meu namorado e vou me enfiar num pote de sorvete ali e comer o pote inteiro de sorvete. Quem vai ficar mal é você. Seu ex-namorado vai estar lá super bem. Então a gente não pode querer afogar todas as mágoas nisso. Não podemos associar a comida a prazer, a melhora do humor, enfim. A gente tem que pensar aí muito mais em outras formas, porque o prazer conquistado, né? O prazer quando a gente tem pela comida, ele é muito momentâneo, é muito rápido. Por exemplo, se você pratica uma atividade física, você tem uma produção de hormônio muito mais prolongada, uma dopamina ali circulando por muito mais tempo. Então, a sensação de prazer, ela dura ali por muito mais tempo. Então, consegue aliviar muito mais o estresse. Então, a gente tem que ter outras formas. Até mesmo quando a gente está assistindo um filme, é um filme super bacana, enfim, que a gente gosta, você tem ali umas 2 horas e meia de assistindo um filme, e aí depois você vai pensar no filme, enfim. Então, você tem um prazer muito mais prolongado do que quando você apenas come. Mas não é para assistir o filme e comer alguma coisa. Até isso, né? Quando a gente vai no cinema, vocês já pararam para ver o tamanho da porção de pipoca? Eu fico horrorizada, gente, com o tamanho da porção de pipoca que eles vendem no cinema. Tá cada vez maior. Você vê lá, antes era um pacotinho desse tamanho, a pequena, né? E era pequena mesmo. Agora é um balde, enfim, é extremamente grande. O tamanho das porções, elas estão crescendo cada vez mais. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Eu acredito que sim, mas eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, que às vezes o emagrecimento de vocês está nessas pequenas coisas que vocês fazem que vocês não percebem. Fui no supermercado, de uma porção, aqueles cereais matinais para criança, o tamanho da caixa é gigante, enfim. Então, é tudo para fazer com que você realmente coma e coma os alimentos que eles querem, enfim. E aí isso vai fazer com que você ganhe peso. Aí eles vão inventar uma fórmula mágica para vai emagrecer milagrosamente, e aí você fica à mercê deles sempre. E aí vocês não conseguem sair aí dessa teia, né, que foi criada aí para vocês emagrecer. Prestem muita atenção nisso. Vai no supermercado, vá com atenção. Preste atenção naquilo que você está comprando. Você vai no cinema, preste atenção naquilo que você está comendo. Pegue uma pipoca, mas pegue uma porção pequena. Sei que às vezes não dá, mas coma pouco. Coma com atenção. Não coma simplesmente por comer. Preste atenção naquilo que você está comendo. Isso vai fazer muita diferença e coma principalmente devagar. Lembrando, né, o nosso cérebro precisa ali de uns 20 minutos para saber que tem comida no nosso estômago. Então, se a gente come devagar, com atenção, a gente mastiga melhor os alimentos. Isso faz com que chegue pedaços menores ali no nosso estômago, principalmente no nosso intestino. Então, acaba não inflamando o nosso intestino e faz que você coma menos. Quando a gente come devagar, a gente come em menor quantidade. Então, preste atenção nesses atos, nisso que pode estar influenciando diretamente no seu emagrecimento. Então, se você, de novo, só recapitulando aqui, você come escondido, se você come rápido demais, se você come sem estar com fome, então preste atenção na sua sensação de fome. Se você está sempre beliscando, se você é daquela pessoa que sempre tem alguma coisinha ali de comida, ou se você vai fazer um passeio e você precisa comer alguma coisa só porque você está na rua, então você vai comer para sentir-se emocionalmente bem, sentir culpa após os controles, porque isso faz com que você fique num ciclo vicioso de culpa, frustração, e esse sentimento te leva a sempre comer mais.
né? E aí você não consegue sair deste ciclo. E comer até se sentir mal, comer até ficar com o estômago aqui na boca. Então, preste atenção nestes sinais para saber se você tem algum deles, se você comete algum ato aí de compulsão alimentar. Isso vai influenciar diretamente aí no seu emagrecimento. E preste atenção também naquilo que está ao seu arredor, nos produtos que você está comprando. Eles têm ali na sua composição o glutamato monossódico ou qualquer outro realçador de sabor, muito sal, muito açúcar, se é muito crocantezinho. Tudo isso faz com que você fique viciado nesses alimentos e não consiga parar de comer. Então, preste atenção. Isso é fundamental, né? Conhecimento é fundamental. É o conhecimento que vai gerar transformação. É a transformação na sua vida, é a transformação no seu emagrecimento. É o conhecimento de você e o conhecimento sobre alimentação. Os dois juntos vão fazer, então, com que você consiga emagrecer e não ficar neste efeito aí gangorra, neste efeito sanfona, neste emagrece, engorda, emagrece, engorda. Isso faz com que você perca muito mais saúde do que ganha. Um super beijo para vocês, agradeço aí a companhia de vocês até esse momento. Tchau, tchau, gente.